Boa noite! Mais um Drops, o podcast da Rádio Tropical. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa noite, Sombra! Boa noite, Moísa. Hoje eu tô aqui perto de você. Pois é, a casa tá cheia. Casa tá Mudanças cheia. no estúdio. Exatamente, Tem coisa mudamos. boa aí, né, Moísa? Tem coisa boa, tem convidados aqui pra gente bater um papo. Hoje mudou até o layout aqui da nossa casa, Pois né? é, mudou tudo aqui. Podcast interessante hoje aí. É um papo bem interessante, principalmente para nossa cidade. Bora, Sombra? Bora lá. Bom, mas antes deixa eu falar da Credicel Celulares, parceira aqui do Drops, o podcast tropical. A Credicel que fica na Avenida Getúlio Vargas, ali em frente à Caixa Econômica, perto do Boticário. A melhor assistência técnica para o seu celular é na Credicel Celulares. Bom, gente, Três Corações é uma cidade que cresce quando pessoas e empresas acreditam nelas. O Drops de hoje reúne negócios que chegaram este ano em 2025, apostando em nossa cidade, gerando empregos, movimentando a economia e trazendo novas experiências para a população. Eu estou aqui com a cooperativa Sicredi, com Prosa Grill, Chiquinho Sorvetes e a Academia Biofísica, com a sua segunda unidade em Três Corações. Boa noite. Boa noite. Estou curiosa para saber o que cada um tem para agregar aqui para nossa cidade, que é muita coisa para a gente compartilhar com a nossa audiência, né? Eu queria saber, acabamos de inaugurar aqui o Sicredi. Eu falei certo, é cooperativa de crédito, né? É isso mesmo, né? Luciana, você é gerente geral aqui do nosso, né, da cooperativa aqui de Três Corações Sicredi. Cristiano, seja bem-vindo. Você que é Obrigado. gerente regional de expansão. Gostaria de saber, né, curiosidade, como que o Sicredi veio parar em Três Corações? Bacana, obrigado. Obrigado pelo espaço aí, os ouvintes que estão nos assistindo aí. O Sicredi, acho que é uma primeira cooperativa de crédito do Brasil, tá? Então, nasceu, a gente estava comentando aqui nos bastidores, lá na Serra Gaúcha, né? Lá em Nova Petrópolis, 1902. Então, tá com mais de 120 anos de história. E se consolidou muito lá no Rio Grande do Sul nesses últimos anos, né? E a partir do início dos anos 10 anos atrás, nós começamos a expansão para estar em todo o Brasil. Então, hoje o Sicredi está em todo o território nacional. Então, se tu sair aqui de Três Corações e for lá em Ubatuba, que eu ouvi falar que os mineiros gostam de ir para Ubatuba, né? Tem Sicredi lá e pode se conectar com o mesmo sistema. A gente tem um grande sistema e em 2018, o sistema Sicredi lá do Rio Grande do Sul iniciou o projeto de expansão para Minas Gerais. Então a gente iniciou o projeto para Minas Gerais em 2018. 19 eu tive a oportunidade de me mudar aqui para Minas Gerais e abrir a primeira agência nossa em Boa Esperança. Então foi o primeiro passo da abertura do Sicredi em Minas Gerais, 2019. E depois de lá para cá não parou mais. Então não parou mais e começou a abertura de agências, e a gente foi crescendo como sistema. São 20 cooperativas que vieram aqui para Minas Gerais e estão abrindo toda a região de Minas Gerais. Então tem aqui no sul de Minas, tem no norte, tem na região das Matas, tem na região aqui de Poços de Caldas, em todas essas cidades. A gente vai fechar agora 2025 com mais de 300 agências da nossa cooperativa aberta aqui em Minas Gerais. Olha, coisa boa, hein? E a gente vai aprofundar um pouco mais e saber como é que o Sicredi escolheu Três Corações, né? Com Vamos certeza. conhecer um pouquinho também aqui a Academia Biofísica e Maria, que é gerente da segunda unidade. Ô Maria, conta um pouquinho. A Academia Biofísica está com a sua segunda unidade em Três Corações. Ela está expandindo aqui na cidade. Qual que foi o motivo maior de ter essa expansão em Três Corações? Pelo potencial crescimento da cidade, né? A Biofísica é a maior rede de academias do sul de Minas. Então, a gente viu muito potencial aqui em Três Corações para poder estar abrindo mais uma unidade, principalmente aqui no centro da cidade. Querendo ou não, a Três Corações está crescendo ali para o lado da unidade da Avenida Repelé, mas a gente sentiu falta de uma unidade aqui no centro para poder pegar ali Santo Afonso, Centro, Santa Teresa. Que bacana. E a gente também vai entrar um pouquinho mais a fundo para saber a Academia Biofísica, geração de empregos, né? Que é o que todos vocês, né, estão fazendo aqui em nossa cidade. Ludmila, bem-vinda. Obrigada. Ludmila, Prosa Grill. Pode se destacar ela como uma churrascaria, uma lanchonete, um restaurante? Conta pra gente. O Prosa, ele vai além do restaurante, né? A gente até conversou aqui um pouquinho, porque o Prosa nasceu de uma prosa, né? Nós citamos aqui que a gente foi como voluntários para o Sul,
E lá nós vimos isso, o pessoal conversando, batendo uma boa prosa, e a gente sentiu falta disso aqui em Três Corações. Muitas vezes a gente saía, eu e meu marido, e o pessoal estava muito mexendo ali em celular. Não tinha aquele tempo de mesa, de olho no olho. Então, por isso, nós abrimos o Prose. E a gente vai entrar a fundo também. Chiquinho Sorvete. Chiquinho teve muito tempo em Três Corações, né? O Bibi, é Isso. Maxwell ou Bibi que eu vou te chamar? Eu esqueci. Bibi mesmo. Bibi, né? Eu ia falar isso em off com ele, eu esqueci. O Bibi. Depende, né? Depende da região. É, As pessoas já, aqui todo já mundo tem já te uns conhece. 30% me chama de Chiquinho já. Ai, ó, tá vendo? Ai. Ô, Bibi, você já tem o Chiquinho Sorvete em Varginha, né? Isso. 2 unidades em Varginha, não é 2 isso? unidades. Uma no centro e uma no shopping de Varginha. Perfeito. E Três Corações foi um lugar que sempre teve o Chiquinho e de repente fechou as portas. E o que Isso. te fez voltar com o Chiquinho para Três Corações? Então, há 10 anos exatos atrás, eu já nasci, né, em berço de comerciante, né, o sangue empreendedor sempre correu nas veias. E foi, assim, a gente estava meio desanimado, assim, com o ramo que a gente atuava na época, eu com a minha esposa. E a gente foi procurar no ramo de franquias para quê? Para ter alguém que realmente podia nos ajudar. Uhum. E nessa ajuda, a gente foi na ABF, na feira da ABF. E de cara a gente gostou, assim, do plano de negócio que a Chiquinho oferecia. Então, e começamos a entrar mais a fundo. E na época, a ideia nossa não era nem Três Corações e nem Varginha, porque já existiam as lojas, né? Tanto em Três Corações quanto Varginha. A ideia nossa era até mudar de cidade, ir para outras regiões onde não tinha Chiquinho. E nessas conversas com a franqueadora, nós descobrimos que tanto a loja de Três Corações quanto a unidade de Varginha estava à venda. Estava em repasse, né, que a gente fala no setor de franquia. Então a gente começou a negociar as duas. E andou a negociação melhor com a Varginha, porque já tinha outra pessoa negociando a unidade de Três Corações, há 10 anos atrás. Aí, nessa negociação, a gente resolveu abrir e ficar com a unidade de Varginha, né, no repasse. Depois de mais ou menos 5 anos, surgiu a oportunidade agora da gente ir para o shopping. Abrimos a unidade, essa realmente foi a abertura nossa. E a gente já estava com proposta para Três Corações e não estava conseguindo fechar a negociação com o atual franqueado que estava. E, pelo acordo com a negociação, eles decidiram fechar. E o ano passado nós fizemos uma ação lá em Varginha, que foi o aniversário de 9 anos da Chiquinha em Varginha. Sobre o nosso comando. 10 anos a loja tinha e 9 sobre o nosso comando. Então nós fizemos uma ação com influências da região inteira, onde não tinha loja do Chiquinho. E quando a gente fez com a influencer aqui de Três Corações, nós ficamos espantados de ver assim o resultado, as pessoas em rede social pedindo volta Chiquinho para Três Corações, volta Chiquinho. E com essa ação que a gente fez, a gente começou a analisar novamente. E conseguimos, assim, a praça já estava vendida para outra pessoa de fora, que era o franqueado atual de Alfenas. E ele, em conversas, ele tinha comprado. Ele já era de Alfenas, ele comprou Três Corações e Boa Esperança e não deu certo com loja fora. Então ele falou: Ó, eu não gostei da experiência que eu tive com lojas fora da minha cidade, eu não moro, então eu cedo a Passo. praça para vocês. Aí ele passou a praça para a gente, né? Três Corações, e deu certo a negociação e estamos felizes aqui já com mais de 6 meses de loja aqui em Três Corações da Chiquinho. Que Voltamos legal. e, Bacana. com a alegria de quem adorava o Chiquinho, estamos de volta aqui em Três Corações. E isso é bacana, né? De ver o pessoal pedindo, né? Para voltar ao que já teve em Três Corações. E vocês com esse olhar, né? Empresarial, né? De empreender também, falando, não, ali tem potencial e é a terra de vocês também, né? De Isso. estar olhando o potencial. Isso que eu queria perguntar para vocês. Queria que vocês falassem, né? A gente pudesse discutir um pouquinho aqui. Qual que é o potencial de mercado que vocês enxergam em cada setor de vocês para Três
Três Corações? Que a gente sabe que tem muitas reclamações, né? Tem muitos, precisa investir na cidade, precisa de empresas virem para a cidade. E vocês com esse desafio de estar na cidade no primeiro ano, por exemplo, com a segunda unidade da academia, né? E assim, qual que é o desafio, o potencial de mercado que vocês enxergam em Três Corações? Acho que eu posso contribuir aí um Sim, pouquinho com o Sicredi, né? sim. Nós somos uma instituição financeira. Eu já tenho uma experiência aí de mercado financeiro, mas é a primeira vez que eu estou vivendo o cooperativismo. Eu acho que o Sicredi traz muito forte é esse interesse genuíno pelas pessoas da cidade. Nós temos aí mais de 300 soluções financeiras para os associados. A gente quer estar próximo da comunidade, ajudando a crescer, muito voltado para o setor de agronegócio, para as empresas, para a pessoa física. Então, assim, o Sicredi ele abraça mesmo a comunidade e eu acho que é o principal ponto, que é Sim. poder contar com as soluções financeiras que temos, só que de uma maneira diferenciada. O olho no olho aqui que a colega compartilhou, que o Sicredi faz questão, vai até um pouquinho na contramão dos bancos maiores, né? A cooperativa, ela quer estar próxima do associado, ela quer estar presente, e eu acho que isso faz toda a diferença, principalmente para Três Corações, que eu acho que hoje a gente é carente um pouquinho aí disso. Com certeza. E, por exemplo, no ramo alimentício, né? Sim. O potencial de mercado. A gente sabe que muitas pessoas, vou lá em Varginha para comer alguma coisa, né? Isso aí quebra a gente, né? A gente que acredita demais na Com cidade, certeza. né? E no vizinho comer alguma coisa uma vez ou outra, não, agora assim, né? Vamos valorizar o que é nosso, né? O que a gente está fazendo aqui. A gente sabe que tem que ter melhorias, né? Na cidade, mas a gente sabe também que a cidade tem um calor humano muito grande que a gente precisa acreditar. Você mexer no ramo de alimentício, Sim. qual que é o olhar potencial que você acredita na cidade? É até uma honra estar aqui com o pessoal e, assim como eles, né, que são franquia também, a gente vê essa questão da excelência. A gente faz muitos pratos muito bem elaborados. E essa questão mineira, né, é o feijão tropeiro, pão de queijo frito. Então, assim, a gente faz, né, com produtos prêmios, a qualidade ali, o sabor e uma coisa, um diferencial muito grande é a questão do atendimento. Uhum. A gente faz esse atendimento humanizado, mais assim, de estar ali junto, aconchegante mesmo, né? O ambiente, a gente fez questão mesmo de ter um ambiente ali aconchegante. E o pessoal fala muito isso. Não parece que eu estou em Três Corações pelo atendimento. Então, elogia muito. E a gente faz questão, né? De dar ali um bom atendimento, as pessoas serem muito bem tratadas. A gente, né, oferece ali um morango de espeto, né? Com chocolate ao leite cremoso de presente de aniversário. Só que a gente vai até a mesa e canta parabéns juntos. E o pessoal fica assim, nossa, obrigado por se importarem. Algo que a gente vê, assim, exatamente isso. É o aconchego, é estar junto. E a gente até fala assim, sorrindo mesmo, porque mão de obra qualificada. A gente pega pessoas de freelance que não têm experiência e a gente treina. Essa semana mesmo, 2 conseguiram emprego fixo, empresas grandes, e a gente fica feliz, porque eles falaram: "Vocês abriram porta para nós. Nós não tínhamos, né, e agora a gente conseguiu trabalhar". Então, assim, isso é muito bom. A mão de obra qualificada, o atendimento ali, E isso né, está entre as humanizado. minhas perguntas também, da mão de obra. Como que é em Três Corações? Porque você vai estar dando oportunidade para Três Corações, né? Tem essa dificuldade de encontrar ou não? Como é que é? Fala pra gente, Bibi, você também ali nas suas contratações. Então, geralmente, a gente começa, igual ela falou, com alguns freelances, Sim. entendeu? Quando a gente abriu o Chiquinho, a gente estava com uma dificuldade muito grande em Varginha de mão de obra. A gente dá aquele freio, e agora? Como é que vai ser em Três Corações? E não, a gente conseguiu uma parceria, né, com o Cine, que divulgou as vagas, a gente conseguiu alguns currículos, só que, igual ela falou, o nosso ramo alimentício é muito difícil, Moisa. Eu não fecho dia nenhum do ano. A gente abre até 25 de dezembro, 1º de janeiro. Então, para a gente ter essa mão de obra qualificada, a gente não acha. Então, é treinar, é contratar e começar do zero. Por a gente ser uma franquia, a gente tem uma facilidade de ter os manuais, de ter os processos já definidos, as fórmulas do sorvete, igual ela falou, né, mesmo sendo uma franquia, a gente trabalha regionalizado também. Nós tivemos na campanha de inverno o sorvete de abóbora de coco aqui para Minas. Então, a franquia também flexibiliza a gente ter cardápios regionais, e a mão de obra local que a gente contratou foi tudo daqui. Não trouxemos Nada de ninguém de fora. fora. A gente está em processo seletivo agora também
de contratação de um supervisor aqui para loja de Três Corações, mas assim, tem as dificuldades por ser um setor alimentício, por a pessoa ter que trabalhar sábado e domingo, então isso tudo pesa na gente conseguir mão de obra qualificada. Mas nada que a gente não consiga fazer a contratação, começar com a pessoa, a gente até prefere contratar, às vezes, alguém que não tenha experiência para a gente treinar e moldar a Modelar. pessoa do jeito que a gente precisa que ela corresponda ao serviço dela na empresa. Sim. Exatamente. E quantos empregos diretos cada, ramo aqui gerou este ano na abertura das empresas de vocês? Bom, Academia Biofísica, fala pra Na gente, Academia Mari. Biofísica, ele juntando as 2 unidades, são 30 colaboradores. 30 A gente conseguiu colaboradores. isso. São 16 funcionários na unidade 1, né, que a gente já tinha rodando desde o ano passado. E agora na unidade 2, aqui no centro, são 14 funcionários. Então, aí totalizando 30. Fora também a mão de obra, né, que a gente gera também para os terceirizados também, que a gente sempre precisa de uma manutenção, alguma coisa. Então, a gente acaba estendendo também. Assim. E o Chiquinho ali, quantos vocês E nós geraram? temos, são 6 empregos gerados diretamente. A parte administrativa, um supervisor de lojas e 4 operadores de loja. Sim. E lá no Prosa? Nós estamos em torno de 15 funcionários entre fixos e freelancers. E lá vocês trocam turnos? Não, a gente é de quarta a domingo. Ah, É de quarta a sim. domingo, nós estamos ali a partir das 6h30 até 11h30, mas estamos com planos e projetos aí para abrir também durante o almoço. Ah, bacana. Bacana. E o Sicredi chegou agora nesse mês também de dezembro em Três Corações, né? Como é que foi a abertura aqui na cidade, a geração de empregos? Foi muito boa e acho que tu falou uma coisa bem interessante. A mão de obra nossa foi toda aqui tricordiana. Sim. Então, isso é uma característica que nós, enquanto Sicredi, traz muito no nosso DNA. Nós queremos. Vem o pessoal de fora para dar um apoio inicial e o restante da mão de obra, a Lu, que é nossa gestora aqui, tá aqui é daqui de Três Corações, é da cidade. E o restante do time também. Então, são 8 colaboradores, 9 colaboradores dentro da agência. Só que a gente já projetou uma agência de praticamente 500 metros quadrados para a gente chegar lá um potencial de 14, 15, 20 colaboradores, olhando daí o que tu trouxe para nós, o potencial que tem no mercado aqui. Ele é muito grande, ele pode ser muito mais explorado. E uma coisa que eu percebi entre todos aqui, que todos estão visando muito a questão da qualidade no atendimento Exato. e trazer um produto ou um serviço diferenciado. Se nós aqui, enquanto iniciantes em Três Corações, a gente cair na mesma lacuna que os demais empresários talvez estão trabalhando, as empresas estão trabalhando aqui, a gente fazer mais do mesmo, funciona, sempre funcionou. Mas a gente tem que trazer um algo mais para dar uma incrementada, melhorar, porque hoje Agregar, né? o público está pedindo uma Tá carente experiência também, né? diferente. É É um, um um doce lá diferencial, do. diferencial. Um doce lá do Chiquinho diferenciado pro inverno. Sim. São tudo agrega. E assim, e Verdade. uma coisa interessante, né, que vocês estão falando, Ludmila puxou aqui, que é do atendimento. E a Três Corações sempre foi muito carente no atendimento no comércio Sim. tricordiano. O Bibi faz parte ali da associação comercial, sabe que é um trabalho, né, Bibi? A gente tem que fazer esse trabalho de remodelagem de pensamento, entendeu? Uhum. Várias pessoas falam que Três Corações o atendimento é carente, o atendimento é ruim. Não vemos dessa situação porque você vai em cidades de fora, você pode ir em Varginha, que é maior, em Pouso Alegre, que é maior, e a mesma reclamação da população é a mesma. Então, a gente faz os treinamentos, a associação chega a oferecer os treinamentos e muitas vezes as mesmas empresas estão participando, levando sempre os seus colaboradores e alguns empresários acham também que não é interessante, que não. Mas treinar a equipe, fazer esse diferencial no atendimento é de suma importância, não só Verdade. para a sua empresa, mas para a cidade inteira, para a gente remodelar esse pensamento que as pessoas têm de que, não, eu vou em cidade vizinha porque o atendimento é melhor, o produto é melhor. Não. Nós trouxemos o Chiquinho para Três Corações pensando no quê? Igual eu falei para você, no quê? Não só o influencer, mas como eu tenho a unidade lá no shopping de Varginha, então a gente via muita gente de Três Corações indo lá fazer compra, porque o shopping é um centro de lazer. E Três Corações sente essa carência. Então, muita gente vai para lá, mesmo pagando pedágio, mesmo pagando estacionamento caro,
e a gente conversava com as pessoas. E direto eles falando pra gente lá: "Nossa, por que que o Chiquinho não tá em Três Corações? Por que que o Chiquinho não tá em Três Corações? O que que aconteceu que saiu?". E isso foi tocando a gente, foi tocando, 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 até que surgiu a oportunidade e a gente conseguiu, trazer o Chiquinho pra cá, e as pessoas, assim, ficavam maravilhados, assim, quando viu que voltou, porque, é uma marca que agrada a pessoa de 2 anos a 60, 80 anos. Sorvete, todo mundo gosta. É Verdade. bom. Então, se É você bom. tem Pode ser inverno que o pessoal toma um sorvetinho, né? se você tem um produto de qualidade e o Exato. atendimento Muito que bom. você Exato. relatou, assim, que a gente É tem que aconchegante, ele é acolhedor, né? transformar isso em uma forma de carinho, um olhar, Exato. olho no olho, uma Isso. conversa, a gente transformar o atendimento mesmo humanizado que as pessoas desejam, com certeza Três Corações, eu não falo só pelo Chiquinho, mas por todas as empresas de Três Corações, tende a crescer, Uhum. tende a fazer com que a cidade se desenvolva. Sim, Entendeu? Três Corações tem potencial, com até para ter a certeza. segunda unidade do Chiquinho, que é a nossa ideia aqui em Três Corações, porque a gente vê que tem, potencial para crescimento, igual ela abriu a segunda Uhum. unidade, nós também temos esse desejo Sim. e vemos que a cidade tem potencial para isso. Com certeza. Exato. E é isso, estudando a cidade, né? É. E eu queria falar com você o seguinte: infraestrutura, né? Três Corações tem os pós, mas a gente sabe também que tem as dificuldades, os desafios em abrir uma empresa em Três Corações, questão de logística, acesso ao crédito, serviços públicos, né? Para que o ambiente dos negócios seja mais atrativo. O que vocês acham que pode melhorar em Três Corações para estar chegando mais empresas na cidade? Questão de vocês que abriram a empresa esse ano aqui em Três Corações. Eu vejo praticamente a questão do crédito mesmo, porque nós abrimos e a princípio a gente abriu com o MEI, porque a gente abriu e já queria, né, iniciar, só que no primeiro mês a gente já extrapolou, já, né, estourou o MEI, e aí quando a gente quis abrir com o MEI, os bancos não abriram porta para nós. Não, né, infelizmente eu creio, né, acredito que tem já tiveram muitos problemas, eu já trabalhei em instituição financeira e infelizmente já vi, né, muitos MEIs darem problema sim, mas a gente não tinha acesso ao crédito nesse sentido. E aí agora, principalmente, que graças a Deus tem dado certo, são várias instituições financeiras que têm ido atrás de nós, com maquininha de cartão, oferecendo empréstimo, várias coisas, porque viram o potencial, né. Mas eu vejo que, assim, no começo, quando a gente precisa mais dessa alavancagem, né, é interessante e graças a Deus a gente crescendo bastante aí, agora cada vez mais, eu acho que eles também desejam ver uma base, né, ver como é que vai ser o negócio, não tem como eles confiarem também sem saber como é que vai ser, né. Então Uhum. agora que a gente já está mais estruturado, graças a Deus a gente, né, recebemos muitas portas abertas e exatamente, ó, máquina de cartão de crédito e tudo mais. E você, com a segunda unidade da academia, qual que são o que você acha que pode melhorar na cidade em infraestrutura para estar, melhorando para as empresas vindo para a cidade? Eu acho que mais é a questão da localidade também, né? São muitos. Como que eu vou explicar? Aqui no centro mesmo não tem muitos pontos bons para a gente poder tá abrindo alguma coisa, entendeu? Ali no Rex mesmo, onde que a gente abriu a segunda unidade, foi meio que um achado, entendeu? Se tivesse, creio eu, que disponível desde a primeira unidade, creio eu que a primeira unidade seria essa e a Hum, segunda unidade lá em cima. sim. E para você, Bibi, que já tem um comércio aí na veia, né? Três Corações, a gente que acredita na cidade, mas a gente sabe que precisa de melhorias também. O que você vê como desafio que precisa melhorar de infraestrutura? Então, as dificuldades que eu tive na abertura do Chiquinho, assim, o que que eu penso, assim, o órgão público, quanto menos ele atrapalhar, já ajuda muito. Entendeu? A gente, por ter empresa, a gente sabe as dificuldades que a gente tinha, assim, no caminhar meu desses 30 anos como empresário aqui em Três Corações. Então, eu tive um pouquinho de dificuldade com a CEMIG, porque a a Chiquinho exige uma unidade de 360 e a gente estava com dificuldade com relação a pôr o transformador, a alterar a potência do local, a CEMIG dificultando, assim, um pouquinho, mas deu certo no final. Eh, um pouquinho de dificuldade, acho que não estava ainda na lei de liberdade econômica aqui no município, na época que eu estava, então a gente teve uma dificuldade na abertura da empresa, para fazer o CNPJ liberar, porque
Se não tiver toda a documentação, a franquia não autoriza a abertura da empresa, mas a cidade em si está caminhando, entendeu? Uhum. Nós estamos vendo assim o desenvolvimento, a abertura de novos CNPJs, foram mais de 200 empresas abertas esse ano, né? Então, isso tudo está facilitando. A Lei de Liberdade Econômica veio para a gente tentar conseguir a abertura facilitada, tem o prazo que eles têm que liberar para a gente. E infraestrutura em si, a cidade ainda não tem uma arrecadação que a gente precisa para a gente poder chegar a cobrar igual a gente tem das outras cidades aqui em volta que são maiores. Então, muitas empresas, às vezes, deixam de vir para Três Corações por causa de que a cidade não tem arrecadação para dar uma qualidade de vida para os colaboradores. Eles pensam muito em qualidade de vida, porque não só o chão de fábrica, mas como é que eu vou trazer uma empresa grande para Três Corações se o meu gerente não tem um local para ele passar o final de semana, não tem um lazer. Então, isso tudo dificulta, né? Até é bom você dar essa experiência que você mora fora hoje, numa cidade maior, e essa estrutura que Três Corações oferece. O que acha que pode melhorar? Porque eu morando aqui fica difícil eu comparar com outra. Verdade. O Cristiano pode trazer Ele essa pode visão pra trazer essa gente. visão pra gente. Eu acho que uma das maiores dificuldades de nós, enquanto instituição financeira, a gente teve, acho que o pessoal da academia ali também, a gente não conseguiu, porque olhando hoje, uma instituição financeira deveria estar no coração da cidade, no centro. A gente saiu um pouco dessa rota, muito pelo fato de não ter um espaço físico que ponto atendesse legal, né? um ponto Assim, legal, bacana. assim. Isso daí é uma questão que vem lá de trás, né? Porque as cidades são cidades antigas, então tem um modelo de construção antigo, está se remodelando, né? Essa questão que tu falou, acho que para grandes empresas tem essa necessidade, né? E eu acho que o ponto maior que talvez aqui em Três Corações, eu vindo de fora enxergo, que se nós olhar para o pessoal aqui, tem uma oportunidade muito grande de investimento. Eu acho que os grupos e pessoas aqui de Três Corações podem fazer mais investimentos. Vamos falar numa rede hoteleira maior aqui em Três Verdade. Corações, Faz que é muita carente falta. aqui na Isso é região. verdade. Quando as pessoas vão jantar lá no Prosa e perguntam pra gente referência de hotel, porque muitas vezes tá lotado aqui em Três Corações. O E eles pessoal vão pra vai para cidade Varginha. vizinha. Vai pra cidade Vai para vizinha, Varginha. exato. Hoje Varginha já não está comportando isso daí, pelo que eu Exato. tô lá vendo. Então tem uma oportunidade. E eu diria Uhum. que Três Corações, que nem tu falou, os órgãos públicos já estão fazendo um trabalho da questão de desburocratização, acho que é uma coisa, mas acho que o povo tricordiano pode olhar com bons olhos para a cidade e olhar com um espírito empreendedor para investir, porque eu digo assim, quem vai fazer a cidade ficar maior é o povo da cidade que vai deixar ela maior. Exato. Quanto mais paixão o povo de Três Corações tiver por Três Corações, maior ela vai ficar. Então, acho que o empresário daqui, a pessoa que está olhando para o futuro, uma visão maior e tem uma condição financeira ou tem um espaço, acho que Três Corações merece mais investidores para construir algo maior. Eu vi que lá perto da nossa unidade lá do Sicredi, lá eu vi que tá uma construção grande ali que a gente recebeu, que vão fazer tipo não sei se vai ser Um um shopping, shopping, um ponto de trem de encontro. vida. Então, Já é tem um alguém caminho olhando aí. Caminhando, né? esse olhar positivo para a cidade. Sim, Então, acho sim. que é importante, eu deixaria assim para o pessoal de Três Corações, o ramo empresário, que dá para a gente investir aqui, que aqui tem negócio. E nós, Sicredi, Sim. enxergamos isso quando a gente veio para cá. Sim. Quando a gente olhou os números de Três Corações, hoje nós falávamos lá na associação comercial, muita gente não sabe o que se produz aqui em Três Corações. E muita gente não conhece o nosso cooperativismo, e daí acho que o fator principal do desenvolvimento é o desconhecimento. Verdade. Que bacana, viu, essa Perfeito. fala perfeita, viu, Cristiano? E era isso que eu queria que você trouxesse pra gente, né? O que fez o Sicredi vir para Três Corações? Porque, igual você tá falando, né? Empresários invistam em Três Corações, pessoas da cidade acreditem, É né? verdade. O Sicredi de fora veio, acreditou na cidade. A gente olhou muito para a questão. A nossa cooperativa Sicredi Sementes no Sul nasceu de 33 pequenos produtores rurais. E quando a gente olha para Três Corações, a gente passa na rodovia, talvez aqui, e vem na cidade, quem é de fora, tu olha, nossa, Três Corações é uma cidade urbana. E o agronegócio é pujante aqui na cidade. É verdade. Nós temos aqui no sul de Minas a maior bacia leiteira,
A produção de abacate é a maior aqui da região, produção de café, cereais, eu sou lá do sul, a produção lá do sul fica muito para trás da produção de cereais aqui em Três Corações. Hoje lá no sul nós produzimos 60 sacos por hectare, a média aqui de Três Corações já está batendo 80 sacas por hectare e crescendo, expandindo. Uhum. O agronegócio aqui está em franco crescimento. Vai fomentar o comércio? Vai fomentar o comércio. É uma cadeia produtiva. Então, eu vejo que Três Corações tem muita diversidade. Um agronegócio que está em crescimento. Nós temos um setor industrial que hoje, se nós olhar o PIB, é o que representa boa parte do PIB daqui de Três Corações. Então, ele é uma cidade com bastante diversificação. Não está atrelado a um segmento X ou segmento Y. Uma Então, cadeia que um vai complementando o outro, né? complementando o outro. Exato. Quando um setor deslancha, não é só ele. Puxa A o gente outro. fala Exato. dos Puxa indiretos, outro. né? E Igual o agrega, emprego né? direto e o emprego indireto. Então agrega. Quando eu dou emprego para uma pessoa, eu não estou dando emprego para aquela pessoa, eu estou dando emprego para a família dela inteira. Exatamente. Porque a renda dela não é só dela. Exato. Então a cidade é a mesma coisa. Uhum. Quando o agro gera emprego, a pessoa que comprou, que está trabalhando na fazenda, ela vai gastar onde aquela renda dela? Na cidade. Vai vir Então, vai vir no restaurante, vai fazer uma cadeia, academia, né? vai vir tomar um Cadeia. sorvete. Vai ser uma Exato. cadeia O produtiva. crescimento é em cadeia. E eu acho que esse potencial que tem aqui em Três Corações, não desmerecendo nenhuma outra cidade vizinha, às vezes algumas cidades mais próximas aqui são bem voltadas para um setor específico que mantém a economia. Se der qualquer tipo de problema nesse setor, tem um impacto na economia local. Três Corações, com essa diversidade que tem econômica aqui, ela equilibra esse daí. Um setor às vezes não está tão bem, mas tem um setor do agro que está melhor. O setor industrial às vezes tem uma queda, uma empresa fecha, até vir outra, tem outros segmentos para se manter o serviço, a prestação, o comércio também, né? Então, Sim. essa diversidade aqui de Três Corações eu resumiria que traz um olhar para a gente estar aqui dentro de Três Corações. E é isso que você falou, né? Não é um só, é café, cereais, bacia né? leiteira, Fruta, citros. É. E daí isso daí impacta. O pessoal vai lá no restaurante, no Prosa, passa no Chiquinho, vai malhar mais na academia, agrega tudo. Exatamente. Sim. E vamos falar de academia, né? Aproveitar, né, que a gente alimenta, mas a gente também precisa gastar, né? Não é verdade? É Assim, verdade. essa visão da academia tem colocado a sua segunda unidade em Três Corações. É um estudo que vocês fazem, está vendo que a população está cuidando mais da sua saúde. Qual que é a visão da Academia Biofísica? Com certeza, é feito um estudo, né? Ele mesmo sabe, por ser gerente de expansão, feito toda uma pesquisa, né? E trazer mesmo a qualidade de vida, a saúde para Três Corações. A academia visa muito pelo acolhimento, pela pessoa procurar ter um ambiente acolhedor para incentivar mais ainda a ele treinar todos os dias ou 3 vezes na semana, incentivar mesmo a pessoa a estar ali na academia. Então, desde o atendimento da recepção, o atendimento dos professores, até mesmo as moças auxiliares de limpeza, é sempre um bom dia, chamar o aluno pelo nome, fazer o cumprimento. Então, o nosso diferencial é esse e acho que é isso. É legal, né? E assim, a gente vê que o pessoal está gostando cada vez mais de se cuidar, né? E isso é importante, né? Eu queria falar direto com o Prosa agora. Olha, qual que é a experiência do cliente, né, para vocês? Quais são os desafios de manter um alto padrão, né? Que vocês oferecem um padrão ali de excelência. Qual que é o desafio de manter esse padrão de serviço em uma cidade com grande fluxo de visitantes, por exemplo, que o pessoal está sempre experimentando outros lugares? Qual que é o desafio para vocês? É exatamente isso que nós só conversamos aqui sobre, nós temos ali a ficha técnica, então assim, é tudo padronizado, né? Nós fizemos a capacitação, treinamento também dos colaboradores, então assim, nós temos a ficha técnica, é o mesmo, se uma pessoa for fazer, a outra vai fazer, ela segue ali um passo a passo, então a gente tem essa excelência, né? Quem vem uma vez, depois volta, fala, nossa, o padrão é o mesmo, a gente visa muito isso, né? Assim como as franquias, empresas maiores têm essa padronização, essa exigência mesmo com excelência. E a gente vê que, assim, hoje, né, a gente
prioriza a mão de obra aqui em Três Corações também, os nossos fornecedores são de Três Corações também, e a gente vê, assim, que os clientes estão cada vez mais satisfeitos por aquilo que nós também queremos. Quem não gosta de ser bem atendido? Todo Então, mundo. assim, é uma comida agradável, assim como nós gostaríamos de comer. A gente atende como nós gostaríamos de ser bem atendidos e recebidos. Então, assim, é sobre a gente olhar para nós e simplesmente transbordar, né? Oferecer aquilo que nós mesmos gostamos de receber. Então, assim, Verdade. aí os clientes voltam cada vez mais. A gente fica bem ali na Avenida Repelé, então passa muita gente fora, de outros estados, e eles elogiam muito ali a comida, o atendimento, a cidade. Então, isso para nós é satisfatório demais. Nós somos daqui, o Prosa nasceu aqui em Três Corações, e assim, quando a gente comentou que a gente estava reformamos o local, e o pessoal falava para nós: não, abre outro lugar, aqui em Três Corações não vai para frente, nada vai para frente. E nós não, com bom tricordianos, nós acreditamos e estamos aí. E graças a Deus tem dado certo. Que legal, viu. E qual que foi o primeiro grande desafio para vocês, depois de abrir as portas aqui, Três Corações? Quem quer falar pra gente? Começa a puxar o bonde. Acho que com a academia foi um pouco mais fácil, porque o pessoal já meio que conhecia o nosso trabalho desde a unidade 1. Então, abrindo a unidade aqui no centro foi mais fácil de captar. Tipo assim, não tão fácil, né? A gente tem ali o nosso diferencial, igual eu acabei de mencionar, que é o atendimento, e a gente sempre preza por levar um ambiente acolhedor, feliz, para poder ir de baixo custo-benefício, claro, também. E acho que tá sendo um pouco mais tranquilo por conta disso, ser no centro, mas a gente ainda tem um pouco de dificuldade ali de poder pegar todo o público aqui no centro, talvez. Sim. E pra vocês, assim? Eu acho que é porque a gente arrisca bastante no novo. Por exemplo, agora nós lançamos o rodízio. E a gente olhava em Três Corações, não tem. E aí, não tem porque não tem a demanda, não tem, por que será? E aí o sócio, né, o maridão falou assim, bora? Eu falei, vamos lá. E aí nós fizemos aí o rodízio, a gente faz um rodízio completo, incluído refrigerante e tudo mais, e o pessoal adorou. Então, assim, casa sempre cheia, graças a Deus. Mas assim, quando nós fomos lançar, dá um frio na barriga. É um investimento, né, e tudo mais, e aí, como é que vai ser? Então, acho que esse novo, né, igual a gente falou, a gente tem ali o espaço kids, a gente fez questão de colocar um trocador no banheiro, coisas que para nós é simples, mas que a gente vê ali que é a diferença na vida das pessoas. Eu acho que é sobre acreditar e arriscar mesmo. E graças a Deus tem dado certo, né? Porque é tudo muito novo também, né? E é sobre isso. E pra você que, Bibi, abrindo já trabalha com o Chiquinho e tendo a sua primeira unidade em Três Corações, teve algo ali que te impactou no seu desafio? Então é o carinho do público tricordiano, o carinho das pessoas com a marca, foi o que mais impactou a gente, assim. A gente não sabia que o Chiquinho era tão querido aqui em Três Corações, que as pessoas estavam sentindo tanta falta Mas deu dele aqui, medo? né. Muito, assim, Porque, assim, foi porque algo que Um frio na fechou as barriga, né? portas, foi. Dá um frio né, na porque barriga. o Chiquinho, ele era em outro lugar, quando veio, fechou. Eu lembro que eu via pessoas indo na porta e falando: "Cadê o Chiquinho?", né, porque é um lugar que eu passo. Eu analisei algumas coisas aqui em Três Corações antes de abrir, Moisa, que foi o quê? Eh, não adianta, igual, foi questionado por todos eles aqui, o espaço físico em Três A Corações, a logística, dificuldade que a né. gente tinha, entendeu? Os aluguéis na cidade é mais caro que na região toda, Sim. entendeu? Em Três Corações, o aluguel era muito caro. E o que a gente via, o que eu falei, ó, eu não, se for para abrir o Chiquinho aonde ele estava anteriormente, com o valor dos custos operacionais de aluguel, do que tinha lá, eu falei, não adianta. Eu brincava com o franqueado, que era o anterior, né? Que era o proprietário, que eu falei, ó, você pode até vender mais que eu. E Três Corações, a gente sabe das vendas aqui do Chiquinho, onde é o nosso circuito aqui. A gente sabe as que mais vendem aqui. Eu falava para ele, eu brincava, ó, você pode até ter um faturamento maior, mas meu lucro é o dobro do teu no final. E eu brincava com ele e ele falou, ó, realmente não adianta a gente, tanto que fechou, né, a Chiquinha aqui, porque o custo operacional estava muito alto para manter o padrão que a marca exige, o local. E foi avaliando os pontos, entendeu? Tanto que a gente teve o franqueado que iria abrir em Três Corações, o primeiro ponto que ele procurou, assim como a Sicredi, né, foi a associação comercial. Foi assim que eu descobri que ele já estava procurando para abrir aqui em Três Corações de novo. E numa reunião lá na associação que ele estava presente, a procura de ponto comercial, eu nunca tinha reparado nisso, que
eles queriam abrir aqui em Três Corações, mas não estavam conseguindo. Aí, nessa reunião que ele falou, ó, eu não tive momentos felizes em comprar a loja de Boa Esperança e Três Pontas, então, se você sendo da cidade, eu acho que você vai ter uma gestão melhor. Aí eu fiquei com medo de realmente entrar. Aí, com o apoio da franquia, tem contagem de pessoas, a gente é obrigado a mandar para eles 3, 4 vezes a semana, 3, 4 vezes por dia, assim, quantas pessoas passou no imóvel tal em frente, quantos carros passa, quantos carros para. Isso tudo é avaliado para a gente saber o melhor local, Uhum. entendeu? Claro, em cima do plano de negócio. Saber quanto que aquela região, quanto que aquele local tem posicionamento de poder faturar e quanto que eu perderia de faturamento estando num ponto melhor, igual o Chiquinho era num ponto melhor do que é hoje. Mas a gente faz esse cálculo e, igual ela falou, né, nada se garante. E esse Tudo é tempo um risco. Mesmo a gente fazendo as sim. contas assim, a Uhum. gente dá aquele frio no coração. É um investimento muito alto. É. É o dinheiro que você, às vezes, vendeu um carro, uma casa, o empreendedor sente isso. Então, o medo é muito grande, mas o retorno, se a gente analisando tudo, pondo no papel, tudo, compensa no final com o quê? Com o coração, com o amor e com o trabalho duro, né? Com certeza. E uma curiosidade, demora quanto tempo até decidir abrir mesmo? Essa parte, você falou que O tem de processo é de pesquisa, 3 a 6 processo. meses. É? Nós começamos, se eu não me engano, o processo deles, da franqueadora, eles compraram a taxa de franquia em janeiro, aí deu uma enroladinha, em abril eles começou a procurar imóvel e tal, aí em julho para agosto do ano passado, eles foram lá na associação comercial e tal, em agosto eles localizaram esse ponto, aí começou todo esse processo, análise do imóvel, plano de negócio, posicionamento de faturamento versus o que ganha com o que perde estando em tal imóvel. Aí quando fechou o contrato, se eu não me engano, em setembro, a gente começou a obra mesmo do ponto, foi em dezembro para inaugurar em março. Hum. Nós inauguramos em março e começamos a obra já finalzinho de novembro para dezembro, e foi 2 meses de obra. A gente foi inaugurar na semana depois do carnaval. E vocês acabando de Até chegar em porque o Três imóvel também não Corações, estava tão bem teve que estruturar ele estruturado. antes, A né? obra física nossa, às vezes, um Chiquinho consegue abrir em 3 meses, Sim. se o imóvel está Porque, né, perto O Mas da Sicredi também na adequação. teve que estrutura, fazer né? fazer uma Foi construção, mexer, desde o né? zero. Uma Começou quando, Cris? Começou o namoro aqui de Três Corações, né? É, Já é antigo? É antigo, é. hein? Mas a obra começou em 24. Em 24, 2024. metade de 24 ali a gente fechou para concluir. Agora deu 1 ano e um pouquinho de obra. E assim, não é do conhecimento de todos, mas a gente inaugurou tem 2 semanas, mas a gente já estava trabalhando, tem 5 meses a gente estava na associação comercial. Então Sim. a gente montou ali o time, eu acho que o nosso maior desafio foi trazer a marca do Sicredi, que era algo novo, né, para a cidade, e sem um espaço físico. De fato, a gente estava trabalhando, o pessoal da associação comercial foram super incentivadores com a gente desde o começo, e a gente teve uma receptividade muito legal. A cidade recebeu e acolheu a gente muito bem, porque a gente não tinha uma agência e todos aqui já tinham um atendimento de uma instituição financeira e a gente trazia a ideia de comprar o Sicredi antes mesmo da agência física E como que foi ser esse desafio para inaugurada. vocês? Vocês estão falando que estão sendo muito bem recebidos, mesmo antes de inaugurar, que eu já vinha fazendo esse trabalho, né? Eu vejo assim que é um desafio, mas como é uma marca muito conhecida hoje, com Sim. um peso forte de mais de 100 anos, então o pessoal tem aquela questão do mineiro ficar um pouquinho, não, espera abrir que eu vou lá para conhecer. Tem isso daí. Mas eu acho que daí quando a gente conecta atores da cidade, daí um dos atores aqui que eu vejo que é a associação comercial, né, que incentiva, o Chiquinho veio lá na associação comercial. Então, esse zelo do associativismo na cidade, associações de classe, sindicatos, tem que estar cada vez mais conectado. E eu acho que isso ajudou muito nós a estar chegando em Três Corações para ficar um pouco mais leve o processo. Então, o cooperativismo, o associativismo vem nessa vertente de deixar as pessoas mais conectadas. Então, isso fez uma grande diferença. E a marca depois vem com esse processo de marketing, de divulgação na cidade que
agrega bastante daí. Verdade. Eu queria falar com vocês sobre mais investimentos, né? Três Corações, vocês investindo em Três Corações. Ela está preparada para novos investimentos? Vamos ser claros, né? Vamos ser reais. Está preparada para novos investimentos? Eu acredito que sim. Eu olhando para Três Corações, olhando para o porte que tem, pelo potencial que tem no mercado aqui, hoje a gente abriu uma agência fora do centro da cidade. A gente olha com muitos bons olhos de ter uma possível segunda unidade para atender a parte do centro da cidade. Então, é uma coisa que a gente está olhando ali na frente. Pela quantidade de recepção que a gente teve do povo tricordiano que está acreditando cada vez mais no É verdade. cooperativismo, a gente vê essa expansão muito grande. E a gente vem para fomentar isso daí também. Fomentar com o quê? Tu falou na questão do crédito. A gente tem todo o leque de crédito. Hoje, se vocês pesquisar no Google ali, vocês vão ver que o Sicredi é a principal instituição financeira que fomenta o agronegócio no Muito Brasil. bom. Fomenta o agronegócio. Ah, mas não fomenta o empresário? Fomenta também. Se tu pesquisar quem é o maior fomentador do BNDES, que hoje o empresário precisa de um recurso para isso daí, é o Sicredi. Então, a gente acredita que a gente vai conseguir trazer nos próximos anos, eu posso dizer assim, em 24 meses aí, mais de 100 milhões de concessões de crédito aqui para fomentar o negócio. E para o pessoal que está assistindo e é leigo, o que que significa isso para a cidade? Isso para a cidade é dinheiro circulando na cidade. Então, eu vou chegar lá com o pessoal da Prosa lá, eles vão precisar de um recurso para ampliar a loja deles. Se eles vão Ó, isso é ampliar a bom, isso é loja, bom. Aí, ó. eles vão ampliar o restaurante deles lá, consequentemente, eles vão ir lá no comércio da cidade de material de construção e vão comprar mais. Consequentemente, se eles vão ampliar a loja, eles vão precisar de mais funcionário, o funcionário vai trabalhar, vai ter renda, vai gastar lá no sorvete, vai fazer academia, Exato. ele vira um ciclo virtuoso. E é um apoiando o outro, né? Colaborando mesmo, cooperando, né? Cooperando. Cooperando. Um dado bem importante, para cada R$ 1 que as cooperativas de crédito liberam na economia local, ela gera 2,45 de receita em relação ao produto interno bruto da cidade. Olha, muito bom Isso é um saber dado disso. comprovado pelo Instituto FIPE, tá? Então, a cada 36 mil reais que nós liberamos de crédito na economia local dos municípios, das cooperativas, gera um emprego novo. Olha, Uhum. muito É bom, um viu? fomento na economia, Um né? fomento. E a gente trazendo esse assunto aqui importante para o nosso podcast, né? Para a população ficar sabendo mais o que que tem de bom na cidade, né? É A verdade. importância da população buscar as cooperativas de crédito, buscar o Sicredi para estar junto, porque toda cooperativa capta dinheiro na cidade, empresta dinheiro na cidade, ele fica na cidade. Ele faz um ciclo virtuoso que fica girando aqui na cidade. Diferente, não vou falar que são ruins, mas diferente das instituições tradicionais, que a sede delas não fica na cidade. O recurso que é captado na instituição XYZ, que hoje todas têm sede em São Paulo, vai para São Paulo. Vai gerar a economia do estado de São Paulo, não de Minas Gerais e não de Três Corações. Então, isso é uma coisa bem Uhum. importante para a população estar ciente que quando tu investe numa cooperativa de crédito, você torna associado, tu está girando a economia local. Nós estávamos conversando, né, ô Moisés, isso até antes aqui, Sim. do, É. do que é transformado em informação para a população das coisas boas em Três Corações. Sim. É informação como essa que a gente precisa levar para a população, porque muita coisa que acontece em Três Corações que desenvolve, que é bom, não é replicado a toda a população, porque notícia ruim dá mais ibope. É verdade. Entendeu? Então, coisas boas, notícias, informações como essa, eu acho que a gente precisa transformar isso aí numa melhor comunicação para as pessoas saber que Três Corações é um potencial para ser investido, sim. Isso é verdade. Lá também a gente agradece muito, porque assim, a gente faz o melhor e a gente tem muito feedback bacana. E isso é gostoso, você saber que você tá fazendo o melhor e as pessoas falarem isso. Porque também é uma baliza pra gente ver o que que a gente pode melhorar, né? Se não tiver bom, o que que a gente pode fazer pra melhorar? E assim, o pessoal, graças a Deus, eles vão lá, elogiam bastante, divulgam. Então, assim, você vê que o pessoal tá satisfeito. E aí normalmente quem vai, depois volta com amigos. Então é sobre isso, ó, eu vim, gostei, trouxe tal pessoa.
Então, assim, olha, um lugar novo e gostei de lá e levar o pessoal. E esse feedback, então, acho que a própria população mesmo, incentivando e apoiando, igual a gente falou, a gente gera emprego para Três Corações, a gente compra de Três Corações, e a gente nasceu daqui, né? Nós somos o Prosa aí é tricordiano, então, assim, a gente gera, né, a receita aqui, gera empregos, abençoa famílias, exatamente para abençoar aqui Três Corações. E é muito bacana ouvir, né, esse retorno. O pessoal tem, graças a Deus, elogiado muito. E é muito bom, né, ouvir tudo isso, né? Muito bom mesmo. E o que que a cidade pode melhorar para incentivar ainda mais quem quer empreender, igual o Cristiano trouxe aqui pra gente, né, de pessoas acreditarem na cidade, de investir na parte de hotelaria, por exemplo, né? O que que a cidade em si pode fazer para melhorar essa parte de empreender na cidade? Nós temos ramos, igual ele falou, ramos carentes ainda em Três Corações de investidores. A rede hoteleira, a rede logística. Três Corações tem um potencial logístico muito grande. Eh, então nós precisamos, assim, desenvolver o que a gente já tem. Ah, Três Corações é só agro? Não. Hoje o Não. agro é pungência, né? Mas Uhum. se a gente conseguir desenvolver uma cadeia logística, um centro de distribuição igual já está sendo construído, alguns galpões na Fernão Dias, Três Corações tem um potencial muito grande para desenvolver em outras redes, sem ser só o comércio, sem ser só o agro, sem ser só a indústria. A gente precisa desenvolver mais a parte de serviços em Três Corações. É um hotel, é clubes, ter algo para as pessoas fazer. Eu brinco lá na associação, na reunião, falei, gente, o que que vocês fazem dia de domingo? Eu Uhum, preciso trazer o povo, tirar o povo de casa dia de domingo. As pessoas não estão saindo de casa dia de domingo. Então, a gente precisa verdade. ter, eu acho que essa parte é muito carente. Quando tem algum evento no Vileirão, algum evento religioso, algum evento de esporte, qualquer coisa que tem, quando atrai, as pessoas vão. Então, a população de Três Corações é carente de ter algo com que atraia elas para fazer. Então, se você tem algo igual, a gente, brinca de trazer as pessoas, de tirar ela de O casa para elas lazer, né? fazer um lazer, algo assim que saia da rotina. Realmente a prestação de serviço em Três Corações ainda precisa de investidores. Eu acho que é um ramo que a gente pode pensar em desenvolver. Não só na parte empresarial, mas na parte também dos órgãos públicos, ter mais eventos, algo que atraia mais as pessoas, não só de Três Corações, mas eventos regionais em que a gente traga as pessoas de fora também para Três Corações. Eu É. eu vejo muita questão da questão do cooperativismo mesmo, um ajudando ao outro. Volta, né, na questão que nós fomos lá para o sul. E lá eles juntavam de uma certa forma, e a gente até falou, né, foi rápido a questão de conseguirem reerguer e reestruturar, é sobre nós, tricordianos, acreditarmos mesmo. E assim, colocar, né, em prática e apoiar um ao outro. Então, assim, vamos acreditar que vai dar certo, um incentivar o comércio, o apoio, né, o trabalho do outro, e juntos a gente ir crescendo. Valorizar, acho que valorizar muito a economia local, né? Sim, Sim. A exato. gente traz um lema dentro do Sicredi que a gente acredita nesse ciclo virtuoso do comércio local Uhum. e a gente levanta uma bandeira muito forte da economia local. A economia local no qual sentido? Nós contratar pessoas daqui da cidade, nós comprar no nosso comércio aqui da cidade. Exato. Ah, às vezes não é o mais em conta ou menos em conta, mas eu estou fazendo girar a Girar a economia economia aqui. aqui. E eu acho que para o desenvolvimento, assim, são vários fatores. Eu acho que tem uma administração pública que eu conheço um pouco, não posso falar muito a fundo, mas eu vejo que está bem imbuída de buscar recurso fora de investidores e acho que tem muito essa conexão. Acho que o município está fazendo esse trabalho, acho que a associação comercial está fazendo esse trabalho, eu sei que os sindicatos estão fazendo esse trabalho, as feiras que têm acontecido aqui. Então, se tiver uma conexão cada vez maior de todos esses entes, tem um crescimento maior, mas é muito importante o povo, a pessoa da cidade acreditar na própria cidade e valorizar essa economia local, Exato. esse ciclo virtuoso de consumo que vem um crescimento. Precisa de investimento? Eu acho que em todas as cidades vai precisar sempre de um pouquinho mais. E daí tem que conectar o privado com o público para ter essa conexão, trabalhar em conjunto, não um trabalha para um lado e outro para o outro. A cooperação, o cooperativismo, eu digo que é a palavra do futuro.
É um alavancando o outro. Um né? Exatamente, é o alavancando. que a gente mais precisa, né, para fazer acontecer. A gente tem a feira Agro 3 em Três Corações, já está na sua terceira edição, né? Já vai para o ano que vem na quarta edição, e ela trouxe um olhar para a cidade diferente, né? Mostrou que a cidade está viva. Então, assim, qual que é a visão de vocês de uma importância de uma feira do agronegócio para a cidade? Que movimenta não só o agro, mas que vai com a parte alimentícia Sim. também, não é verdade? Qual que é a visão de vocês? Eu, não só por ser da diretoria, porque eu sou da diretoria há 25 anos lá da Associação Uhum. Comercial, mas foi o primeiro ano que eu participei, porque eu vi que a Chiquinho tá em Três Corações e eu precisava mais divulgar mais a marca, entendeu? Para os públicos, não só o público do agro, porque quem foi na feira não é só público do agro, Não. não é só É para a produtor, cidade, é né? para a Pra cidade. cidade. Então, nós entramos não só com stand para a venda de produtos, mas Uhum. apoiando também na divulgação da marca. Nós tivemos mídias de desenvolvimento lá dentro da feira também. O inflável nosso estava lá. Então, foi muito legal e eu acho que a feira desenvolve não só a marca de quem está lá. As pessoas, muita empresa, principalmente do comércio, porque é uma feira que tem um setor comercial. Não é só agro, tem a parte do comércio lá dentro, e muitas pessoas pensam, eu não vou pôr porque o que eu vou vender lá não vai pagar o investimento que eu tenho. Não, não é isso. O investimento que eu tive das pessoas reconhecer a minha marca na cidade, de eu estar lá na feira e as pessoas, muita gente ainda não sabia, apesar de eu já estar com 3 meses de loja na época da feira, muita gente ainda não sabia que a Chiquinho tinha voltado. Então é de suma importância para a cidade, não só para o desenvolvimento da associação comercial, para o desenvolvimento do agro, mas para o desenvolvimento da cidade toda. A feira faz um movimento e lembrando que a maioria todos os gastos foram feitos contratando mão de obra local. Então, Importante. igual ele falou, Girou gira o o dinheiro, comércio. né, aqui A no feira comércio, não né? foi, né, apenas do agronegócio, Não né? foi só do agro, né? Girou o comércio local, girou segurança, girou alimentício, teve vários setores lá de comércio também Hotel, não vendendo. teve uma vaga de hotel na É. cidade. Virou Aí um o que vê evento. mais Mandamos nós exportamos hóspedes, né, para outra cidade, porque aqui não já tinha não mais. E é exportava. engraçado que, assim, virou um evento. O que você falou, a cidade não tá morta. Exatamente. O que movimentou de pessoas? Tinha família passeando com criança, indo na praça de alimentação. À noite, as mulheres se arrumando para ir para AgroTrês, que movimenta um salão. Então, é uma Verdade. cadeia. E foi muito legal participar. E eu acho que o que falta é o que o Bibi falou também. As pessoas comprarem a ideia, vai de encontro com o que a gente está falando aqui. Exato, cooperar, né? Das pessoas participarem. Às vezes, eu não tenho interesse comercial, é agro. Não é isso. Não. É você estar presente na cidade, contribuindo, o cooperativismo. Então, eu acho que isso fez toda a diferença. Virou um evento. Dá para ir lá olhar as máquinas e tomar um sorvete, né? Esse ano nós Exatamente. vamos estar com 2 stands, esse ano de 2026 agora, não só com a Chiquinho, que eu gostei tanto, que eu acho que a gente vai entrar também com a Bibi Pet na Legal. feira também, porque é divulgação da marca. É a sua marca ali, É a né? minha marca. certeza. É assim, aquela visão de nessas empresário, questões, né? Eu não vou vender, mas Sim. quero que a minha marca esteja presente num evento desse, né? E sendo cada vez mais conhecida, né? Exatamente, exatamente. O Alexandre Tratores, né, que é presente na feira, eu bati um papo com ele lá na feira, ele falou, Moísa, só de eu estar aqui com a visibilidade, com o meu maquinário, já me dá a visibilidade que eu preciso. Então, assim, você ir com essa visão para, né, para a feira. É o network que a gente faz, entendeu? Exatamente, é um O network. visto, você está sendo vista, sendo lembrado, entendeu? Você, como uma visão de academia, os eventos na cidade, né? Qual que é a importância para a academia também participar de um evento para estar com visibilidade ali com a sua marca? A gente participou do último evento, que foi a corrida que teve na ESA, a gente fez o network, a gente não Bacana. teve a oportunidade de participar dessa feira que vocês realizaram, do agro a gente não participou, Sim. mas a Biofísica sempre procura
algum evento, alguma coisa que envolva mais pessoas para estar fazendo esse network. Quem não é visto não é lembrado. Então, a gente Exatamente. sempre disponibiliza o nosso cartãozinho de Free Pass, que é no Plano Sangue Verde, que a pessoa pode treinar com a gente lá durante 7 dias. A gente participou também da abertura do bairrinho, lá Ah, no ginásio poliesportivo. A gente fez a doação de brinde para as crianças. Então, é o famoso quem não é visto não é lembrado. Então, a gente sempre está ali procurando ser visto. verdade. E a Maria trouxe um ponto que é verdade, o network, né, que acontece a troca que acontece nesses ambientes, né, nos Uhum. eventos, né. Através da Agro3, nós fechamos 3 idas em 3 feiras aqui do sul de Minas com a Chiquinho. Olha. Foi através da Agro3. Tá vendo, gente, a É. importância, né, de você se fazer presente, né, de ser lembrado. E agora uma curiosidade para você, ô Ludmila, é uma coisa que eu ouço muito falar é que o pessoal de Três Corações é assim, eles empolgam no início com o lugar, Sim. com o restaurante que abriu, e depois eles somem. Depois eles não voltam mais. Você já está há quanto tempo ali com o Prosegril? Qual que é a sua visão sobre isso? Como a gente já tinha falado, né, de manter o padrão de qualidade, mas o negócio é manter o seu cliente ali, sem deixar que ele se esparrame, vai para outro lugar e não volte mais. Nós estamos ali há 10 meses já, e essa questão, graças a Deus, a gente ainda não passou, porque a gente cria relacionamento. Uhum. Não é simplesmente ir lá e ter um jantar, né? O que que eu vou comer hoje? Ah, vou comer um prosa. Não, é um relacionamento. Então, assim, a gente consegue entender os clientes. Tem clientes que já manda mensagem que a gente sabe que tá saindo da fábrica, vai passar lá, vai pegar a marmita. Então, assim, a gente já sabe, vai conhecendo as pessoas, já sabe o que que eles gostam mais ou não. Então, assim, esse relacionamento. Ah, Lud, será que eu posso ir tal horário? Vou reservar para minha família o aniversário. E aí você saber que é aniversário, você ali cantar o parabéns. Então, é esse relacionamento, você conhecer o cliente, você tá sempre entregando o melhor, e acho que isso que é o diferencial. Porque quando a gente trata de números, tipo assim, simplesmente é um cliente em questão de números, não volta, porque não foi ele foi simplesmente atendido ou não, né, às vezes nem Uhum. foi atendido da forma que ele gostaria. Mas quando você entende a necessidade do cliente, quando você se importa, você cria um relacionamento, e aí você cria vínculos. Então, normalmente lá o que acontece são os clientes voltando cada vez mais e trazendo mais familiares e amigos, e isso é muito bom para nós e para eles, que a gente tenta entregar cada vez mais o melhor, né. Legal. Então, e acaba também acabando com esse negócio que eles empolgam no início, depois eles somem do lugar, É, né. eu acho que assim, a gente igual a gente fala muito, né, ela falou também a questão de chamar pelo nome, você dá um atendimento ali, um boa É. noite, você chama pelo nome, você sabe o que que a pessoa gosta, a gente já vai indicando, oferecendo, conversando ali. A questão, a gente faz muito essa de ir na mesa e conversar, se importar mesmo. Então é mais do que simplesmente estar ali, é o que a gente fala, né, é um tempo de mesa, é um tempo de olho no olho, é a prosa, a gente tem ali um ambiente aconchegante, uma música mais, né, ambiente mesmo, para famílias. As crianças, a gente ouviu já casais falando, a gente não conseguia comer, porque as crianças estavam ali na mesa, não conseguia esperar. Eles vão para o espaço Kids, a gente fez uma parede onde eles podem rabiscar, então as crianças estão brincando, os pais têm que ir lá chamar para comer, porque eles conseguem ali, enquanto isso, enquanto o casal tem um momento entre eles, sabe? Ah, nossa, o bebê aqui fez ali, né, as necessidades, e agora o que que eu faço? Já aconteceu deles falarem ir para um carro, Oferece uma alguma coisa, estrutura, né. tem uma estrutura para isso. Legal. Então, assim, é sobre isso, sobre essa prosa mesmo, sobre Uhum. esse momento em família, e é isso que a gente preza e que cada vez mais a gente tem fortalecido e que o pessoal tem retornado, para ter um momento em prosa, um momento ali em família mesmo, uma prosa bacana, um momento bacana, de não Legal. estar ali mexendo no celular. A gente já saiu, já viu muito isso. O pessoal às vezes tá junto, casal, família, mas cada um ali no seu Cada um no celular. seu Tá junto, mundinho. mas não tá. É, Tá junto, nas mas não tá. telas, cada um ali nas telas. E não, lá não, a gente preza muito por estarmos aqui conversando, uma boa prosa, né? Um ambiente bacana, uma comida deliciosa. Então, isso tem atraído cada vez mais. E a gente tem, né, graças a Deus aí, estamos com sangue nos olhos, animados, porque a gente vê esses feedback, sabe? Meu pai foi aí, foi muito bem atendido, foi aniversário dele, Aí vocês se volta, né. importaram. Volta, né? Verdade. Muito bacana. Gente, que legal esse bate-papo com vocês, viu? A gente poder agregar para nossa cidade, mostrar sim que tem os desafios, né? Tem as melhorias para ser feita, mas vocês desafiaram e mostraram que Três Corações tem potencial. Por isso, né, a segunda unidade da Biofísica em Três Corações, Chiquinho, que retornou e retornou com sucesso, o Prosa também, que está sempre agradando, né? O, Nasceu em Três Nasceu Corações. em Três Corações, exatamente. E a gente vê o sorriso nos olhos, que é o atendimento, isso é muito bacana. E o Sicredi, que chegou este ano em Três Corações, chegou física recentemente, 2 semanas, mas já tem um trabalho vindo sendo feito aí já há meses, né, de um bom trabalho
com a população de acolhimento com Três Corações. Parabéns para vocês, sucesso, Muito e que obrigada. esse nosso bate-papo possa incentivar mais empresas, mais pessoas a crescer Três Corações, ajudar a crescer Três Corações, que é uma coisa que vocês falaram muito aqui entre vocês, que é a união, né? De Verdade. acreditar, de colocar a sua cara à tapa e acreditar na cidade e vamos fazer a cidade crescer. Não é? Parabéns aí para vocês, sucesso cada um aí na sua área, viu? Muito Obrigado. Obrigada. Obrigada por esse espaço, né? Por nos ouvir, nos Sim. receber aqui. Ótimo. Uma honra estar com vocês, pessoal. Obrigada, Obrigado. gente. Muito bom. Deixa o Também. recado de vocês, podem ficar à vontade, deixar o recadinho de vocês. Estão todos convidados a conhecer, né, a nova agência do Sicredi aqui em Três Corações. Nosso time está lá para receber todo mundo de braços abertos. E conheçam, o Sicredi apostou na cidade, a agência está linda e eu aguardo a visita dos colegas que estiveram aqui, obrigada, e de todos vocês que estão nos ouvindo. Isso aí, estamos lá na Avenida Repelé, né? Avenida Repelé, Né? 410. 410, para receber todo mundo, tem um espaço bacana, tem um espaço para tomar um cafezinho. Os empresários que também vão poder usar lá a agência, a gente tem um espaço muito amplo, espaço de salas de reunião, de networking, que pode ser utilizado lá para os associados. Então, fique à vontade, vão lá tomar um café, os colegas que estão aqui também sintam-se em casa. Obrigada. Então, a gente agradece o espaço aqui da Rádio Tropical para mostrar um pouquinho da volta da Chiquinha aqui para Três Corações, né? Como é que foi, toda a história. E convidar, né, a toda a população, aos que conhecem, que ainda não conhecem, que vai na Chiquinha. Nós temos uma área Kids também muito legal. Nós temos, agora, nós estamos com um sorvete também lá que chama de Dubai, né? O pistache de Dubai, nós estamos com lançamentos, então vai lá agora nesse final de ano, aproveitar que está entrando o verão, entendeu? Apesar que você falou para ela do medo de abrir, né? E depois não ter o movimento, né? Sim. Assim como ela não teve. O medo de sorveteria não é de abrir e depois não ter o movimento. O medo de sorveteria é o inverno, né? E na Chiquinho nós não passamos por isso, Legal. porque nós temos uma linha completa do cardápio quente também no inverno que ajuda muito. Mas agora entrando o verão, que vem o calor mesmo, nós convidamos a toda a população de Três Corações para se refrescar na Chiquinho. Isso aí. Eu faço um convite também para vocês que estão nos ouvindo, né? Todos que estão aqui com a gente, bater uma prosa com a gente lá no Prosa. E assim, a gente tem uma comida mineira, então feijão tropeiro, pão de queijo frito, temos espetinhos, os sucos naturais da fruta. E o mais interessante, um atendimento ali acolhedor, um ambiente aconchegante e família. Então, um tempo de mesa, olho no olho, uma boa prosa. Vocês estão todos convidados. Obrigado. Com certeza que vamos. Com certeza. Primeiramente, agradecer, né? Agradecer vocês aqui também. E convidar vocês a conhecerem, quem ainda não conhece, a conhecer a Biofisk. Lá vocês vão encontrar uma estrutura top, equipamentos modernos, atendimento de primeira, que é o nosso carro-chefe. E é isso, galera. É isso aí, gente. Muito obrigada. Boa noite a vocês. Esse foi o Tropes, o podcast tropical. Trouxemos algumas empresas que abriram este ano em Três Corações e para motivar, incentivar você do outro lado a investir em Três Corações, que a nossa cidade está aí doida para crescer mais ainda, tá bom? Um beijo para vocês. Boa noite, Sombra. Boa noite, mas eu tô olhando aqui a sequência, você vai ali, pega um dinheiro, almoça, toma um sorvete e gasta na academia. Perfeito. Muito bom, Falei com gente, o Sombra ficou quietinho o programa todo. Ele tava aguardando essa. Essa aqui foi desde o começo, que eu falei, nossa. Tem a turma que paga um mês e vai um dia, né? Muito bom. Ele ficou quietinho o programa todo e Não, tá tô vendo? Ele observando guardou aqui. essa pro Se final. nós combinasse, não dava certo. Sombra, boa noite. Boa noite, pois até a próxima segunda. Esse é o Tropes, o podcast tropical. Até a próxima segunda.